o nível. Eu tô falando de ex-presidente da OAB dizendo dá um tiro na nuca do Bolsonaro. E isso é democracia. Você também não tinha pensado em ver o atual presidente da República falando em decapitação de outros presidentes? Mas a fala pode servir até para ele mesmo. Pois é, tudo isso acontece porque o amor venceu. Será que esse amor venceu mesmo? Sabe, a cada dia que eu acompanho a política, eu fico mais assustado com tudo que está acontecendo. O Donald Trump já deixou claro que vai impor mais sanções depois do ministro do Supremo Alexandre de Moraes ser esticado a corda. E aí, desde novos cancelamentos de vistos, a novas sanções através da Magnitsky, tarifa de 50% sendo expandida, e aí já se fala até em expulsão de embaixada. Outra questão, os deputados da oposição radicalizaram, se acorrentaram ao plenário e disseram que não vão sair de lá. Inclusive, disseram que só saem de lá depois que a anistia for aprovada e o impeachment do Alexandre de Moraes. Nós vamos falar sobre isso. Enfim, estão fazendo aquilo, hein? Aquilo que todo mundo esperava que eles fizessem. Aí a gente vai além. Hoje teve, na verdade foi ontem, teve uma consulta, uma audiência pública, onde uma figura, ex-agente da USAID, ex-aliado do Donald Trump, ou melhor, aliado do Donald Trump, disse que a CIA estava sendo utilizada para fiscalizar e influenciar aqui no governo e nas eleições brasileiras. O caso foi absurdamente exposto, a própria Rede Globo foi exposta, a Associação de Jornalistas exposta. Ontem a Câmara dos Deputados abalou a estrutura da República das Bananas. O negócio foi literalmente muito grave aqui no Brasil. Outro ponto que a gente precisa falar também, o ministro Alexandre de Moraes, segundo informações que acabaram de chegar agora recente, foi incluído em lista gravíssima por Donald Trump, nada mais, nada menos que o próprio Donald Trump. E aí, até onde a gente sabia, teve gente que disse que o ministro Alexandre de Moraes provavelmente recuaria, E a resposta é, eles não vão recuar. O ministro Gilmar Mendes voltou atrás, depois de uma matéria do Mário Sabino, dizendo que o Alexandre de Moraes estava soltando a mão do Gilmar Mendes, ou vice-versa, O Gilmar Mendes estava soltando a mão do Alexandre de Moraes. O Gilmar Mendes negou qualquer desconforto ou isolamento de Moraes no STF e disse que os ministros estão fechados com Moraes e que podem esticar ainda mais essa corda. Deu para sentir o impacto desse editorial, não foi? Então, antes de mais nada, inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, curta, compartilha, manda o conteúdo aí para o maior número de pessoas. É sempre importante ter vocês aqui conosco, tá? Pessoal, vamos lá, recadinho rápido. Se você pensa, em ter um plano B e às vezes uma cidadania italiana está muito demorada, um green card americano está muito complicado, um plano B interessante é o Uruguai, tá? Um país que vale a pena. Clica aqui e fale conosco, agende uma reunião para entender um pouquinho mais sobre o Uruguai, tá bom? Vamos de matéria? Vamos de informação? Vem comigo. É o seguinte, há uns 3 dias atrás, eu fiz uma publicação onde o ex-presidente da OAB, uma instituição que deveria estar aqui para defender direitos humanos, dizia que se dependesse dele, o Bolsonaro se resolvia o problema com um tiro na nuca. Para mim, se isso não é ódio, não sei mais o que é. E ainda dizem, na maior cara de pau, que o amor venceu. Hoje, para não tirar a regra do lulopetismo e da esquerda, adivinha quem falou em decapitar outros presidentes? O próprio Lula. Segundo a matéria do Poder 360, o presidente de país em que há fome deve ser decapitado, diz Lula. O petista chorou ao relatar que não tinha o que comer e passava fome quando trabalhava na fábrica. Quem trabalha não costuma passar fome, não.
Vamos lá, né? E aí ele disse que tinha que decapitar o presidente de países que passam fome. Olha só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, comemorou a saída do Brasil do mapa da fome. Olha isso, que maravilha! Ninguém no Brasil mais passa fome. Durante a reunião do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O chefe do executivo disse ser preciso decapitar o presidente de um país que tem alguém passando fome. A gente vai mudando aos poucos, mas está longe de mudar. Não é uma coisa fácil. Para a gente poder ter mais liberdade de atuação, você precisa construir mais. A gente se deixar o governo e entrar uma coisa qualquer nesse país, se referindo ao Bolsonaro, a fome volta outra vez, porque não é prioridade. Não deveria ser um compromisso. E aí ele falou, né? Deveria ser uma obrigatoriedade constitucional. Num governo que tiver alguém passando fome, tem que decapitar o presidente, declarou em seu discurso. Lula chorou ao contar a história de quando trabalhava na fábrica e passava fome. Sabe o que é mais engraçado? Ontem, mas absurdamente ontem, depois que o Brasil saiu do mapa da fome, depois que o Lula disse que tem que decapitar o presidente em que o povo passa fome, teve briga pela fila do osso. Dá uma olhada. A Polícia Militar está encontrando muita dificuldade para recuperar uma carga de carne. Ainda há pouco os policiais jogaram spray de pimenta em cima de algumas dessas pessoas que estão aí ávidas, tentando levar caixas de carne. Há 2 veículos blindados da Polícia Militar aqui, mas os policiais estão enfrentando muita dificuldade para tentar conter essas pessoas. Parte da carga estava sendo colocada dentro do veículo blindado. A polícia estava tentando recuperar essa carga, mas a quantidade de gente é tão grande, avançando nessa carne aí, que os policiais se viram, enfim, impotentes para resolver essa situação. Chegaram a jogar spray de pimenta, né? Chegaram a tentar afugentar algumas pessoas, fazendo uso desse recurso, né? Uma arma não letal. Essa situação está longe do controle da polícia. Diante do rabecão, né? Vamos ver se continua aqui. Polícia Militar. Não. Diante do rabecão, a população parou para saquear um caminhão de carne. Esse é o país que acabou com a fome. O rabecão parou, né? O blindado da polícia parou, tacou spray e o povo provavelmente está com fome. Porque se o povo não estivesse passando fome, a polícia tinha dispersado todo mundo. Melhor, se o povo não tivesse fome, duvido muito, estaria roubando carne daquele jeito. O que o Lula falou mesmo que tem que fazer com gente que deixa presidente que tem gente passando fome? Eu não lembro. O que ele falou? Vamos lá. Mas a coisa está muito longe de acabar. Vai piorar e vai piorar muito. Dá uma olhada nessa matéria da CNN Brasil. Segundo o Lorival Santana na CNN, o Trump já definiu as próximas sanções ao Brasil. E aí, meu amigo? O impacto econômico que vai acontecer aqui na República das Bananas é gigantesco. Escuta isso. O analista internacional Lorival Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados
e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, haveria uma tentativa de bloqueio do acesso desses ministros a serviços bancários e outros tipos de serviços proporcionados por empresas que, por sua vez, têm negócios com os Estados Unidos. Esse plano prevê, talvez num prazo um pouco mais estendido, talvez no médio prazo, o descredenciamento da embaixadora Maria Luísa Viotti Ribeiro em Washington e, na prática, a expulsão dela dos Estados Unidos, levando então a um rompimento diplomático com o Brasil. Pois é, a coisa ainda vai esquentar ainda mais, né? O próprio Paulo Figueiredo já tinha dito isso. Agora, cá entre nós, nossa, deu até sono agora, né? Longe de falar do jornalista, mas era uma tristeza na fala dele, que só vendo, né? Vamos para o próximo bloco? Os deputados radicalizaram agora contra o Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, senadores e deputados. Acompanhe o próximo bloco. Vamos lá, pessoal. Vocês devem ter acompanhado o que está acontecendo, né, lá na Câmara dos Deputados. Deputados e senadores resolveram se acorrentar no plenário e disseram que não sairão de lá em sinal de protesto. O Hélio Lopes é um que fez isso na porta do STF e foi retirado de lá à força. Senadores da oposição se acorrentam no plenário, mas colhem derrota com retomada das comissões. Sempre a oposição vai colher derrota. Num regime como o que o Brasil vive, a oposição nunca leva a nada. Os parlamentares da oposição que atuam desde terça-feira para paralisar os trabalhos do Congresso Nacional deram um novo passo. Nessa manhã, os senadores Magno Malta, Eduardo Girão e Hélio Lopes se acorrentaram à mesa do plenário. A jogada é vista pela cúpula do Congresso como uma escalada em busca de holofotes e confronto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem evitado entrar em embate com os oposicionistas, mas já impôs derrotas ao grupo. Comissões importantes, como a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Direitos Humanos, já estão trabalhando normalmente. Cara, não muda nada, né? Para o Brasil não muda nada. O Davi Alcolumbre publicou até uma nota. Ele escreveu o seguinte: o parlamento tem obrigações com o país na apreciação de matérias essenciais ao povo brasileiro. A ocupação das mesas diretoras das casas, que inviabilize o seu funcionamento, constitui exercício arbitrário das próprias razões, algo inusitado e alheio aos princípios democráticos. Então, vem cá, se manifestar, fazer trancamento de pauta agora é exercício arbitrário de razões? Faz, portanto, um chamado à serenidade, ao espírito de cooperação. Precisamos retomar os trabalhos com respeito, civilidade, diálogo, para que o Congresso siga cumprindo a sua missão em favor do Brasil e da nossa população. Realizarei uma reunião de líderes para que o bom senso prevaleça e retomemos a atividade legislativa regular, inclusive, para que todas as correntes políticas possam se expressar legitimamente nas sessões do Senado Federal. Agora vocês falam em liberdade de expressão, né? Até onde a gente tem informação, saiu uma matéria da Bela Megali dizendo que teve uma reunião secreta que eles vão tirar a tornozeleira e vão abrandar o radicalismo que fizeram contra o Marcos Duval. Será que isso vai resolver? Vai ser suficiente? Duvido muito mesmo. Agora, você tem algo que abalou a estrutura do Congresso. Foi o depoimento, né, do Mike Benz lá na Credem. Foi, nada mais nada menos, que uma comissão da Câmara dos Deputados. Dá uma olhada. Ele disse que teve uma interferência aberta, escancarada aqui no Brasil, e que a CIA estava interferindo no governo brasileiro. Não o governo Lula, o governo Bolsonaro, para que o governo Bolsonaro saísse do poder. Dá uma olhada. Relatar
a história como ela foi reportada, né, para tentar abordar alguns dos mistérios que podem, ou lacunas dos noticiários. Então, Financial Times, a campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições no Brasil. Então, nesse artigo do Financial Times, destaca-se que houve uma campanha secreta e articulada por parte do governo de Joe Biden, incluindo os militares, a CIA, o Departamento de Estado e o Pentágono e a Casa Branca. Um engajamento muito incomum, como relata o ex-embaixador do Brasil, Michael McKinley. Então, essa campanha secreta de interferência na política brasileira tinha riscos, porque os Estados Unidos vêm sendo criticado na região por interferir nas questões políticas brasileiras. E isso foi utilizado, isso foi feito por meio de canais privados e secretos. Praticamente um ano de estratégias implementadas entre Casa Branca, Departamento de Estado, CIA, USAID, Pentágono. Além disso, algo que me preocupa muito como americano, cidadão americano, os Estados Unidos também ofereceram ajuda no processo eleitoral para obter componentes, especialmente semicondutores, utilizados nas urnas eletrônicas. O embaixador Anthony Harrington utilizou-se de conexões com a Texas Instruments para oferecer semicondutores ou atender às necessidades de semicondutores. E o Departamento de Estado também priorizou a necessidade brasileira de semicondutores oferecidos pela Novaton, uma companhia, uma empresa taiwanesa. E o Departamento de Estado americano, para manipular o processo eleitoral em um país estrangeiro, desviou carregamentos para os Estados Unidos para construir urnas eletrônicas contra o presidente democraticamente eleito. Então, a administração de Joe Biden não parou por aí. A CIA, que é precursora da derrubada de um governo, disse pessoalmente ao governo Bolsonaro para não questionar as urnas eletrônicas que o governo americano havia ajudado a instalar no país. Vamos lá. A gente já falou sobre isso aqui, essa matéria da Reuters, inclusive a última matéria do New York Times, em que falava que o governo Biden chegou a exigir que o Lula agradecesse por tudo que ele fez pelo Lula. Também que o Tarcísio de Freitas, o Arthur Lira e o general Mourão foram chamados e disseram para o Bolsonaro, eles foram os porta-vozes do Biden, dizendo para o Bolsonaro não interferir de forma alguma e nem questionar o sistema brasileiro das caixinhas brancas. Então, só para você entender, o discurso estava todo alinhado com os americanos. Teve mais um trecho aqui, né, que foi publicado também, onde ele fala o remesso, sabe, gigantesco de recursos para o Brasil próximo às eleições. Panorama que está disponível publicamente no site foreignassistance.gov. Os volumes de recursos que fluíram para o Brasil, tanto antes quanto depois do mandato do presidente Bolsonaro. Então, nós vimos aqui um aumento significativo de recursos entre 2019 e 2023, coincidindo com o período do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós vemos uma duplicação do volume de recursos, atingindo 68 milhões de dólares em 2019, quando o Bolsonaro assumiu o governo. Ou seja, uma duplicação do volume de recursos assim que Bolsonaro assumiu. Anteriormente, esses volumes jamais excederam 46 milhões. Então, nós temos aqui o maior volume de recursos gastos pelos Estados Unidos no Brasil, assim que Bolsonaro assumiu. Então, nós vemos aqui um total de 87 milhões de dólares, quase 3 vezes o volume em meados do mandato do presidente Bolsonaro e, após o fim do mandato, uma redução de volta aos valores normais. Então, esse é a base de dados de gastos públicos. Então, o que eu estou tentando enfatizar aqui é que não é que o governo americano acreditava que, quando Bolsonaro ganhou a eleição, que o Brasil precisava de 3 vezes o volume de ajuda. Não é isso. O que foi feito é 3 vezes o volume de recursos foram gastos para desenvolver os recursos, os ativos que seriam utilizados para atacar o governo. O que o Mike Pence falou, literalmente, né, e para quem acompanhou, ontem eu até assisti grande parte da oitiva que aconteceu
dentro do Congresso Nacional, então é algo oficial, né, que foi exposto, né, esperamos que ninguém derrube o canal por mostrar isso aqui, mas a realidade que ele está mostrando é o seguinte, a USAID, né, e o governo Biden mandou milhões e milhões em recursos para a grande mídia detonar o Bolsonaro. Um trecho também, né, foi publicado pelo deputado Gil Diniz, né, sobre a Globo, que foi exposta e que também, né, ela gastou muito recurso para detonar o Bolsonaro e esquerdizar o Brasil. Escutem. Anteriormente, também na base de dados, né, do CEPS, trabalhando em parceria com o CEPS. Note that clearance will be done by journalists from G1, Então, Globo, temos o envolvimento de jornalistas do G1, o Globo, Globo News and TV Globo. Globo News, TV Globo. The US government censorship network seems to really like Então, Globo. essa rede de censura gosta muito da Globo. They're listed Das organizações all Globo. Estão todos aqui na We'll lista. have more on Globo. Ou seja, todos na lista que receberam recurso público. Sabe o que é impressionante? Hoje mesmo, a Globo anunciou que está muito esquerdista, que ela vai deixar de ser esquerdista. Será que é só mera coincidência? Também foi publicado, né, essa matéria aqui, né, isso aqui é um trechinho, né, da publicação do Mike Pence, onde o departamento da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é a ABRAGE, aquela que entrou com ação contra o Bolsonaro lá na ONU, pois é, ela recebeu ali alguns milhares de dólares da USAID também, né? Então, é estranho quando a gente fala que é uma entidade humanitária para socorrer o povo, vindo para jornal, o jornal é humanitário? Tem coisa errada nessa história, tem muita coisa que ainda vai ser exposto. Pois é, pessoal, olha só, o Paulo Figueiredo publicou aqui que o ministro Alexandre de Moraes foi incluído já na lista de sanções do Tesouro Americano, ou seja, este é um passo da aplicação da Lei Magnitsky. A lista do Tesouro Americano é o que fica disponível em todo o sistema SWIFT já para punição do Alexandre de Moraes, ou seja, a Lei Magnitsky já chega até ele. E aí, como a gente viu a matéria do Lorival Santana, ele mesmo disse que a aplicação das sanções vão alcançar não só ele, mas outras figuras, outras pessoas também, né, relativas a ministros do Supremo, membros do governo. Agora, a grande questão é, será que o ministro Alexandre de Moraes vai recuar? Será que ele realmente está isolado? Será que rifaram o ministro Alexandre de Moraes? Opa, vamos ver aqui. Matéria da Mônica Bergamo. O Supremo não vai recuar. Ele deve enviar Bolsonaro ao regime fechado após a condenação por golpe. A colunista Mônica Bergamo, lá da Band News, ela analisou durante a manhã de terça-feira as medidas do Supremo Tribunal Federal. E na noite de ontem, Bolsonaro foi notificado, já chegou a notificação, que se ele fizer qualquer descumprimento da prisão domiciliar, ele vai ser mandado para o regime fechado, junto com o que há de pior na escória do crime. Você acha que vai sobrar o que do Bolsonaro lá? Ontem, o Paulo Figueiredo, eu até comentei isso, falou que Moraes já chegou ao limite. Ele já não tinha mais como estourar ou esticar a corda. Lê do engano. Nós temos o sistema financeiro aqui, nós temos o Bolsonaro, família do Bolsonaro, então vai bem além. Ontem, né, uma publicação da Folha de São Paulo dizia, né, que os ministros do STF estariam irritados com Alexandre de Moraes e que poderiam até reverter a decisão de prisão domiciliar do Bolsonaro. Havia também uma publicação do Mário Sabino, do jornal Metrópolis, dizendo que os ministros, diga-se de passagem Gilmar Mendes, poderia sim rifar o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, o Gilmar Mendes foi à Globo News, essa que a gente acabou de citar sobre o USAID, e negou qualquer desconforto ou isolamento em relação ao Moraes. Ou seja, estão fechados com Moraes. Ele falou o seguinte, isolamento? Não tem isolamento nenhum, não. Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes
a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional, não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período, na pandemia da Covid, no TSE e depois com todas essas questões de fake news. É um trabalho desafiador, havia um plano, é chocante, planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Moraes. Estamos falando de coisas extremamente sérias. Escuta só. Lamento algum, nós somos todos... Eu tenho muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega. Eu já disse isso várias vezes a vocês. O Brasil teria se tornado um pântano institucional não fosse a ação de Moraes. Nós devemos muito, o Brasil deve muito à atuação dele durante todo esse período. No período da Covid, no período do TSE, depois com todas essas questões, fake news, um trabalho desafiador. Tanto é que vocês veem, nós precisamos ressaltar isso, havia um plano, quer dizer, é chocante, a gente que é pacífico, que vive uma vida normal, há mais de 40 anos, nós estamos vivendo uma vida normal, em que há sucessão política normal, perde-se, ganha-se eleição, vai-se para casa, disputa-se outra eleição. Agora planeja-se a morte do Lula, do vice-presidente Alckmin e de Alexandre de Moraes. Isso acaba de ser reconhecido, confessado pelo general Fernandes. Nós estamos falando de coisas, portanto, extremamente sérias. Não estamos falando de um passeio no parque. Isso é extremamente grave. Então, é preciso que isso seja reconhecido e ressaltado. Vocês viram que o discurso sempre segue um padrão? Não é passeio no parque. Morte de Moraes, Alckmin, Lula. Vem cá, se planejavam a morte de Moraes, ele é vítima. Como é que ele é juiz se vocês estão falando que ele deveria julgar tudo isso? Pois é, o Gilmar Mendes diz que sim, né? Diz que não há desconforto com a decisão de prender o Bolsonaro e que Moraes tem o apoio total de ministros do Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que mais cedo ou mais tarde vão esticar muito essa corda e essa corda pode rebentar. O Brasil, pelo seu lado, está tentando fazer de tudo, criando suas narrativas. Tentou jogar aqui que a China vai socorrer o Lula. Esse discurso é mequetrefe, estão criando narrativa. Dá uma olhada, matéria do Globo. A China sai em defesa do Brasil após tarifaço de Trump e diz que o país sofre uma interferência externa abusiva. Aí a grande questão, é o governo chinês? É a China? Realmente foi isso que aconteceu? Né? A China saiu em defesa do governo chinês, né? do Brasil? O que aconteceu? Pois é, Brasil e China, sob a orientação estratégica do presidente chinês, Xi Jinping, e do presidente Lula, China e Brasil estão trabalhando juntos para promover a construção de uma comunidade com um futuro compartilhado para o mundo mais justo e um planeta mais sustentável, declarou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em conversa por telefone com Celso Amorim. Opa, então deixa eu ver se eu entendi. O Celso Amorim disse que numa conversa de telefone, uma figura influente da China disse que está a favor do Brasil. Então, a China vai defender o Brasil. É sério? Cara, estão criando narrativa. E outra, grande questão é a seguinte, será mesmo que a China está disposta a comprar uma briga com o Trump por causa do Lula? Não de jeito nenhum. O Trump não está de brincadeira. Só para você ter noção, o Trump anunciou ontem uma tarifa adicional de 25% sobre a Índia. O Brasil acendeu um alerta. Se vai para a Índia porque está comprando petróleo russo, vai chegar no Brasil também. O presidente dos Estados Unidos, o laranjão, Donald Trump, ele anunciou, foi na quarta-feira, uma tarifa de 25% sobre os produtos da Índia. A medida é uma retaliação ao país continuar comprando petróleo russo, o que também serve como um alerta ao governo brasileiro, que mantém relações comerciais com a Rússia. Ou seja, você acha que em algum momento, em qualquer momento da história, o Trump vai recuar para o Lula porque o Lula está falando grosso? Tá de brincadeira, né? Agora, tem um outro negócio interessante. O Moraes está com dor de cabeça. Olha essa matéria do Poder 360. Não, do 360 Diário. O presidente do Itaú
já rachou. Disse que o banco vai cumprir a lei Magnitsky no Brasil, vai seguir as normas internacionais e não adianta nem pedir, né, que vai aplicar a Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. E aí, responde para mim. O que você acha dessa história toda? Coloca no comentário. Acha que vai dar ruim ou você acha quem vai vencer essa história nessa novela que nós estamos acompanhando? Coloca no comentário. Vamos lá, pessoal. Deixa eu passar um recado para vocês rápido aqui, tá? Talvez vocês não conheçam uma estrutura de uma holding ou de um offshore. Você já passou por um inventário? Você já viu o quanto que um inventário é uma coisa, sabe, custosa, cara, danosa? Você está sabendo que a reforma tributária vai ampliar e vai aumentar e muito o preço do imposto sobre inventário? Você já viu o Lula falar que o Brasil paga muito pouco? Tinha que seguir igual os Estados Unidos, que paga 40% de inventário? Você viu a Simone Tebet falando que a média ali é que pode aumentar para 16%? Isso tudo é muito louco. Agora, você sabia que existe um mecanismo chamado holding, que pode estruturar a forma de você passar o patrimônio para os seus herdeiros? Funciona assim. Você pega o patrimônio, transforma isso em cotas de uma empresa. Integraliza o seu patrimônio dentro de uma cota de uma empresa. Ali você tem todas as regras, toda a estrutura. E você transfere, né, esse patrimônio para os seus filhos ao passar do tempo, mas se mantém sempre como administrador vitalício daquilo. O que você precisa entender? Você morre, eu morro, todo ser humano um dia morre. Agora, o CNPJ não. Quando você integraliza isso e o imóvel para de ser do CPF e começa a ser do CNPJ, você só vai transferindo aos herdeiros depois. Tudo muito mais fácil, menos burocrático. Isso é uma holding. Então, se isso é interessante para você, aqui, ó, clica aqui embaixo. Nosso escritório está à disposição para estar te atendendo. Agenda uma consulta com a gente, tem um custo R$100. Olha, às vezes demora um pouco, tá, para poder conseguir uma vaga com a gente. É muito cliente, tá? Mas tenta aí, né? Agenda aí e vamos estar aqui para tentar fazer o máximo por você.